Quero ler com você um texto que trata diretamente do momento do arrebatamento da Igreja de Cristo. Ele se encontra em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, mas também se dirigem a todos os crentes, em todos os tempos. O texto começa assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Mas que reunião é essa? Trata-se exatamente do que acontecerá no arrebatamento, quando a igreja será reunida com Cristo nas nuvens. E Paulo continua: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, isto é, por algum ensino ou revelação, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Bem, vamos pausar aqui por um momento, né? Paulo escreve essa epístola com o propósito de orientar e consolar os irmãos que estavam inquietos e confusos quanto aos sinais do fim dos tempos. Eles estavam sendo abalados por ensinamentos e rumores contraditórios, especialmente no que diz respeito às profecias e às palavras que o próprio Cristo havia deixado aos seus servos. Paulo então intervém com firmeza pastoral para que eles não perdessem o discernimento e esperança. Assim como verdadeiro mestre da fé, Paulo traz esse ensinamento com o propósito de proteger os irmãos da vulnerabilidade diante de tantos discursos contraditórios, muitos dos quais estavam, na verdade, propagando heresias. Esses falsos ensinos tinham o potencial de desviar os crentes da verdade, levando-os a se afastarem do caminho estabelecido por Deus. É por isso que o ministério de ensino é indispensável no seio da igreja. Os mestres, chamados por Deus, têm a responsabilidade de conduzir o povo na direção certa, não segundo ideias humanas, mas conforme os padrões que Deus determinou para a sua igreja. O ensino correto é como um farol em meio à escuridão dos enganos. Paulo então prossegue com uma advertência firme: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Ele está se referindo a um tempo de grande afastamento da fé, um período de rejeição da verdade revelada. E vale destacar: os irmãos a quem Paulo escreve estavam apenas no início da era da igreja. Era um tempo em que o evangelho ainda estava se expandindo, alcançando judeus e gentios, e muitos ainda precisavam se converter a Cristo. Mesmo assim, Paulo já alertava sobre a possibilidade real e iminente de apostasia, uma realidade que se intensificaria nos últimos dias. Essa advertência é, portanto, um chamado à vigilância. Paulo queria que os cristãos compreendessem que o retorno de Cristo não ocorreria sem que antes houvesse um grande esfriamento espiritual, uma rebelião contra a verdade. Ele queria que eles discernissem os tempos sem se deixarem enganar por falsas expectativas ou por interpretações distorcidas das profecias. Mas afinal, o que é esse tempo de apostasia? É um período marcado pelo abandono da fé, um afastamento consciente e progressivo da verdade do Evangelho. Nesse tempo, muitas pessoas deixariam o caminho da justiça para retornar às antigas práticas, rejeitando os princípios de Cristo e se entregando aos enganos do mundo. E Paulo diz que esse cenário antecederá um evento ainda mais solene: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bem, aqui no texto ele se refere ao anticristo, a manifestação final do mal em oposição direta a Deus. O apóstolo João, em sua primeira epístola, também alerta: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que já vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido no mundo. Desde os tempos apostólicos já haviam sinais de operação desse espírito anticristão, visível através de falsos mestres, falsos profetas e doutrinas enganadoras.
A influência do anticristo já estava ativa naquela época e hoje vemos essas ações se multiplicando com ainda mais intensidade e sutileza. Paulo continua: sem que se manifeste o homem do pecado, ou seja, o próprio anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse será o ápice da rebelião, porque o anticristo não apenas negará a Deus, mas procurará usurpar sua posição, colocando-se como objeto de adoração. Sua intenção será enganar, dominar e substituir a verdade por um sistema de idolatria centrado em si mesmo. Essa profecia nos mostra que o espírito da apostasia e da rebelião já está operando no mundo, mas culminará em uma figura concreta, visível e poderosa nos tempos do fim. Neste ponto, o apóstolo Paulo revela as verdadeiras intenções desse homem do pecado, porque, à primeira vista, o anticristo não virá como inimigo declarado. Ele surgirá como um líder carismático, encantador, alguém que aparenta ser a resposta para os grandes dilemas da humanidade. Ele se apresentará como solucionador dos conflitos globais, ambientais, econômicos, sociais, políticos e militares. Sua aparência será de paz, ordem e progresso, especialmente em um tempo em que o mundo estará mergulhado no caos. Esse caos antecederá sua manifestação. Sinais, eventos e instabilidades prepararão o cenário para sua ascensão. E é justamente nesse ambiente de desespero que ele surgirá como uma esperança enganosa. No entanto, o Espírito Santo, por meio das palavras de Paulo, nos alerta. Por trás dessa aparência benigna, existe um plano maligno e satânico. A intenção real do anticristo será se exaltar acima de tudo que é chamado Deus e, finalmente, se assentar no templo em Jerusalém, exigindo adoração como se fosse o próprio Deus. Paulo então recorda aos Tessalonicenses: não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Com isso, ele os repreende com ternura, lembrando que esses ensinamentos já haviam sido transmitidos anteriormente. Era como se dissesse: vocês já foram instruídos, mas permitiram que o engano e a confusão os desviassem. Por isso, eu estou reafirmando a verdade, para que não se deixem iludir. É um apelo pastoral para que os crentes retomem a consciência profética e se firmem na doutrina que receberam. Isso é algo que ainda hoje acontece com muitos crentes. Com o passar do tempo, acabam se esquecendo daquilo que lhes foi ensinado e, por isso, tornam-se vulneráveis a engano. É justamente por essa razão que os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, precisam estar em plena atuação dentro da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, conforme está escrito em Efésios 4, versículos 11 e 12. Entre eles, os mestres têm um papel fundamental. São responsáveis por ensinar com clareza as Escrituras. Entre eles, os mestres têm um papel fundamental e responsável por transmitir com clareza as Escrituras, sobre os tempos e as estações determinadas por Deus. Eles ajudam a igreja a discernir espiritualmente os acontecimentos e se manter firme na verdade. Paulo continua seu ensinamento: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ele está dizendo que há algo, ou melhor, alguém que impede o anticristo de se manifestar plenamente antes do tempo determinado. E quem é o que o detém? É a igreja, por meio da atuação do Espírito Santo sobre a terra. Porque o mistério da injustiça já opera, porque há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. O mistério da injustiça, ou seja, o espírito do anticristo, o sistema de rebelião contra Deus já está em ação. Contudo, ele ainda é restringido pela presença ativa da Igreja de Cristo, que, como sal e luz do mundo, está sendo sustentada pelo Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver presente na terra, haverá resistência espiritual contra a sua plena manifestação do mal. Mas chegará o momento em que sua resistência será tirada. E isso ocorrerá no arrebatamento, quando a igreja for tirada do mundo.
Nesse momento, a barreira espiritual que impede a revelação total do anticristo será removida, e ele então se manifestará em sua verdadeira forma, com todas as suas intenções satânicas. Portanto, o que Paulo está ensinando aqui é claro. A manifestação do anticristo acontecerá após o arrebatamento da igreja. A igreja será tirada desse cenário e então o homem do pecado será revelado. A igreja ainda estará presente na terra quando o anticristo se manifestar inicialmente, como um líder pacífico, carismático, aquele que aparenta ser o grande solucionador dos problemas globais. Nesse primeiro momento, ele surgirá como alguém bonzinho, com uma imagem de paz, de progresso, e muitos serão enganados. No entanto, a sua verdadeira natureza ainda estará oculta. Quando, porém, ele revelar sua face real, sua verdadeira identidade como instrumento de Satanás, a igreja já não estará mais aqui. Nesse ponto, ela terá sido arrebatada, retirada da terra pelo Senhor. Sim, sabemos que esse é um tema amplamente debatido entre os cristãos. Há diferentes interpretações escatológicas dentro do corpo de Cristo e muitos irmãos não compartilham da mesma compreensão sobre o momento do arrebatamento. No entanto, o que o apóstolo Paulo escreve aqui é bastante claro e direto. Existe um tempo específico determinado por Deus, e essa passagem revela com precisão que a manifestação plena do anticristo ocorrerá depois que a igreja for tirada da terra. Então, Paulo prossegue dizendo: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Essa destruição acontecerá no final da grande tribulação, quando Cristo voltar em glória, acompanhado dos exércitos celestiais, para instaurar o juízo sobre os inimigos de Deus. O anticristo e o falso profeta serão derrotados e lançados vivos no lago de fogo e enxofre, conforme está escrito em Apocalipse 19:20, encerrando assim o período de maior opressão e engano que o mundo já terá conhecido. O texto afirma que o anticristo surgirá com todo o engano da injustiça para os que perecem, isto é, para aqueles que rejeitaram deliberadamente o amor da verdade que poderia salvá-los. Ele virá segundo a eficácia de Satanás, manifestando um poder mentiroso, acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas enganosas. Seu domínio será marcado por um misticismo sedutor, capaz de fascinar as multidões. Muitos cairão em sua armadilha porque estarão espiritualmente despreparados, seduzidos não apenas pelo que ele faz, mas por aquilo que eles próprios desejam ouvir. A Escritura prossegue com uma declaração impactante. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Esse versículo declara um juízo divino severo. Por terem endurecido o coração e rejeitado o evangelho, Deus mesmo permitirá que sejam entregues a um espírito de engano, como uma resposta justa à sua rejeição. A operação do erro não é apenas a ação do anticristo, é o juízo de Deus sobre os que recusaram crer na verdade. Eles não desejaram o caminho da salvação. Antes tiveram prazer na iniquidade, preferindo o pecado à santidade, a mentira à verdade, o mundo ao Filho de Deus. Portanto, a operação do erro virá como resultado direto da rejeição consciente a Cristo. Não será um engano inocente, mas um engano merecido, um juízo sobre aqueles que, tendo oportunidade de se arrepender, escolheram viver conforme os desejos do próprio coração. Serão julgados não apenas por seus atos, mas pela resistência obstinada à graça salvadora oferecida em Jesus. A palavra do Senhor nos ensina que somente a igreja fiel participará do arrebatamento, esse momento glorioso que antecederá a grande tribulação sobre a terra. Bem, em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, Jesus dirige suas palavras à igreja de Filadélfia, que é um símbolo profético da igreja que será poupada da hora da provação. É essa igreja que, mesmo tendo pouca força, não negou o nome do Senhor, guardou a sua palavra e permaneceu firme diante da oposição, inclusive diante daqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Filadélfia trata-se de uma igreja perseverante, obediente, submissa à vontade de Deus e que vive para cumprir o seu propósito. Ela não é perfeita, mas é fiel.
E essa fidelidade é fundamentada na graça e na justiça de Cristo, que a torna digna de ser arrebatada. Se você já aceitou Jesus, mas a sua vida não reflete fidelidade a Ele, este é o tempo de se arrepender e se corrigir. O arrebatamento não será para os que apenas confessam com os lábios, mas para aqueles que vivem uma vida reta diante de Deus, justificados pela fé, lavados pelo sangue do Cordeiro e obedientes à sua palavra. Só chegará à linha de chegada, que é a salvação final, quem correr a carreira com Cristo e em Cristo, perseverando até o fim com fidelidade. Não basta começar bem, é preciso permanecer firme até o último dia. Muitos estão hoje dentro da igreja, mas vivendo de maneira completamente desalinhada com a vontade de Deus. Precisamos afirmar com toda seriedade: o arrebatamento vai acontecer e o Senhor levará apenas aqueles que lhe são fiéis, os que amam em espírito e em verdade, e que permanecerem firmes na obediência, mesmo em meio às lutas. Aqueles que não forem encontrados fiéis terão que enfrentar o período mais sombrio da história humana, a grande tribulação. Nesse tempo estarão diante da tirania do anticristo, da sedução do falso profeta e da opressão do dragão, Satanás. E se quiserem alcançar a salvação, terão que entregar suas próprias vidas, resistindo até a morte, sem negar o nome de Cristo. Será um tempo de dor, perseguição e sofrimento profundo. Por isso, é infinitamente melhor viver agora o processo da vida cristã, para que envolva renúncias, lutas e provações. Pois hoje ainda é o tempo da graça e a porta da salvação está aberta. Essa é sim uma palavra exortativa, mas é também uma palavra de esperança. Ainda há tempo. O Espírito Santo deseja operar em nossas vidas. Ele quer nos transformar, fortalecer, santificar e também nos usar como instrumento de salvação para outros. Ele conta conosco agora. Não endureça o seu coração. O tempo é hoje. A hora é agora.